Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E aqui nós vamos dar continuidade nas nossas questões, onde paramos aí na 127, hoje vamos começar a 128, que vamos falar de anjos e demônios. Mas antes de nós começarmos os nossos estudos, nós vamos fazer a nossa prece de gratidão. Então, querido Deus, amado Mestre Jesus, nossa querida Maria Santíssima, nossa mãe, que nos abençoa, que nos acolhe todos os dias com seu manto azul de luz, onde nos abençoa para mais esse dia de muita harmonia, de muita alegria, onde nos reunimos aqui para fazermos os nossos estudos. E assim agradecemos ao nosso anjo da guarda, nosso anjo que nos acompanha durante toda essa encarnação. E para adentrarmos aos nossos estudos de hoje, nós exercemos a nossa gratidão ao mestre Allan Kardec e a toda a espiritualidade superior que se dedicaram tantos anos para que deixasse essa obra para todos nós. Que assim seja. Então vamos começar? Então eu vou começar com a 128, né? Tudo bem, Noah? O Noah está aqui hoje. Então vamos lá. Na 128, que nós vamos aí, nós estamos no livro segundo, que é o capítulo 1, que fala dos espíritos. Então nós vamos falar de anjos e demônios. Então na 128 tá assim: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Porque Kardec aqui ele já quer fazer uma pergunta que é assim, ok, já se sabe a existência dos espíritos, tanto que Kardec se comunica com eles para fazer essa codificação do livro. Mas ele quer saber se essa categoria dos anjos é uma categoria à parte, uma categoria especial, foi formada assim de uma forma separada, né? E os espíritos respondem: não. Os espíritos são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e se reúnem em si todas as perfeições. Aí Kardec, ele faz o comentário, porque os espíritos aqui respondem que não, que eles fazem parte daquela primeira ordem que nós vimos, né, que Allan Kardec apresentou para nós, que nós vimos lá a terceira ordem, que são os espíritos mais inferiores, a segunda ordem e a primeira ordem. Então, esses espíritos, os anjos, eles já fazem parte dos espíritos puros, que é o da primeira ordem. Então, Kardec aqui coloca o comentário dele, que a palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus, que existem fora da humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. E nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomá-lo aqui na sua significação boa, né? Então, aqui, Kardec, ele fala que geralmente a gente associa mesmo a questão do anjo pela sua perfeição moral. E nos estudos que nós já temos,
podemos concluir que todos nós vamos chegar ao angélico um dia. Vamos passar por essa evolução. E naquela época, disse, né, o bom e o mal, o anjo da luz, o anjo das trevas, é aquele que já atingiu um grau só que de superioridade, que tem todos os entendimentos. Só que tem aqueles que usam para o bem, tem outros que usam para o mal. Então, aqui, Kardec, ele fala, anjos aqui, nós vamos tomar na boa significação. Então, aquele anjo que realmente a gente pode pensar na sua moralidade, que estão já no seu grau aí de pureza e que todos nós um dia vamos chegar. Então, diferente, né, daquilo que a gente aprendia em outras religiões, né? O anjinho mau, o anjinho bom, né? O anjinho que faz coisa errada, o anjinho que faz coisa certa. Então, na verdade, a gente sabe hoje que esse anjo ele é um espírito como foi o é um espírito, né, que passou por toda a evolução até chegar no momento de ser um espírito puro, né? E que esse anjinho mau, esse anjinho que a gente aprendeu na infância, é um espírito ainda bastante imperfeito, um espírito ainda que está precisando de muitas encarnações, de muita evolução, que realmente consegue obsidiar o outro, né? Então, a Kardec coloca muito bem aqui, nesse anjo bom e o anjo mau, né? Diferente daquilo que a gente aprendeu em outras religiões, né? Isso mesmo. Ele foi criado bom, ele não foi criado puro, ele passou por toda evolução. E o ruim está passando ainda, né? Vamos dizer, o anjo ruim também está passando até atingir a evolução plena, né? De espírito puro. Vamos seguir aqui na 129. Pergunta: Vamos. os anjos percorreram todos os graus da escala? Resposta: percorreram todos os graus. Mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Ou seja, né, os anjos, para chegar naquela esfera de angelitude, tem que percorrer, né? Tem que percorrer e que todos nós vamos percorrer também, né? E assim, se a gente pensar um pouco, eles já estiveram aqui onde nós, pelo menos nesse mesmo nível que nos encontramos hoje, né? Eles já estiveram aqui nessa escala que estamos e prosseguiram. E sem retrucar, chegaram mais rápido, né? Nas esferas mais altas. Não ficaram parados, presos naquela eternidade que a gente comentou no estudo passado. Tem pessoas que ficam muito tempo presas, não evoluem, ficam naquela eternidade parada, né? E aqui, quando a gente fala que eles já estiveram nesse mesmo grau que nós estamos, nesse mesmo nível, me faz refletir um pouco a história do anjo Ismael, né? O anjo Ismael, até onde eu sei, onde eu pesquisei, ele foi um dos filhos de Abraão. Foi aquele filho de Abraão que teve com a serva egípcia, né? Com a serva. E se a gente pensar numa escala de tempo, Abraão foi numa época de 1800 a.C. E o Brasil foi descoberto em 1500 depois de Cristo. Então, na descoberta do Brasil, Jesus orientou
né, ordenou que Ismael fosse o anjo, né, o guardião desse novo país, o Brasil. Então, se a gente fizer uma conta, 1800 antes de Cristo, 1500 depois de Cristo, são 3.300 anos. Vai arredondando 3.000 anos. Ou seja, em 3.000 anos, Ismael, ele passou de uma esfera que a gente pode dizer que é a mesma que a nossa, né? No mesmo nível, porque pela história pelo que eu li, pelo que eu vi na época dele, assim, ele viveu numa sociedade com os vícios, né, que é comum encontrar hoje em dia aqui na nossa sociedade, que era a inveja do irmão mais novo, né? Achar que a indiferença do pai com relação a ele, né? Se deixar levar por outros caminhos, né? Aqui eu estou falando no caso das, como é que fala? Das adorações que os egípcios tinham, né? Para outros deuses, né? Coisa que o pai dele, Abraão, não, não pregava, né? Então, assim, viveu uma sociedade que pode-se dizer assim, comum hoje aqui, né? Onde nós estamos. Em 3.000 anos ele saiu dessa sociedade, desse nível, e chegou até as esferas de angelitude. Ou seja, vamos lá, galera. Daqui 3.000 anos, quem sabe a gente esteja lá na esfera mais alta. Bem lembrado, Jean. Esse exemplo do anjo Ismael, a gente vê bem o caminho que todos nós podemos fazer. E vamos fazer porque Deus criou esse caminho a nós. Né? Porque, como a gente já viu, Deus, ele não cria anjo. Ele cria seres, né? Simples e ignorantes. Nós vamos fazer esse caminho. E essa história do Ismael que o Gerson trouxe é muito legal. E a gente viu isso quando a gente assistiu a Gênesis e acompanhando aí também pela Bíblia, né? Então a gente percebe esse caminho que ele fez. E hoje aí é o nosso anjo que protege o nosso querido Brasil. E, de repente, 3.000 anos, né? E pouco, pode ser um tempo mínimo, né? Lá para o outro lado, né? Um tempo bem mínimo. Talvez vamos demorar muito mais que isso, né? Quem sabe, Pois é. não é? Pois é, porque o nosso tempo aqui é diferente do de lá, né, Suzele? Sim, sim. 3.000 deve ser um piscar de olho ali, né? É. Se você quiser, pode fazer a 130, Su. Tá. Então, 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes de existir já haviam espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos. Então, mais uma vez, a nossa prepotência, né, de achar que tudo começou nesse mundo, né? Então, ele está colocando o quê? Aprenda, né? Que nós aprendamos que a eternidade não começou na formação desse mundo e que esses espíritos considerados hoje como anjos, eles podem ter feito toda a sua evolução em outros mundos que existiram ou existem bem antes da formação do nosso. Talvez há milhões, bilhões de anos, vai se saber. Por exemplo, quando Jesus Cristo veio ao mundo, que é o espírito mais iluminado que pisou nessa terra, quantos anos o espírito dele tinha? Quantos milhões de anos talvez ele tenha, né? Então é uma prepotência nossa achar que tudo começou com a gente. Não. Então, os anjos, ele coloca aqui, vêm de outros
As esferas de outros mundos evoluíram em outras situações. Mais uma vez, eu cito outras religiões que colocam que Deus formou, né, os anjos. Não, eles, mais uma vez, a gente tem que enfatizar, são espíritos, né, que passaram por toda a evolução até chegar nesse grau de espíritos puros, né, que podem ser considerados, chamados como anjos. Foi o que eu entendi. Eu também eu entendi assim que realmente nós somos um grãozinho, né, nesse universo todo. E quando a gente, como eu falei lá, né, que o Ismael demorou 3.000 anos, não necessariamente foram 3.000 anos nesse mundo, né? Existem outros mundos, né? Que não, esse aqui é o mundo que a gente vive que está no, num nível diferente dos outros, ou seja, como você mesmo falou, Suzeli, somos um poeirinha, né? Dentro de todo esse sistema, o universo. E é muita prepotência achar que nós somos o suprassumo da criação de Deus. O mundo aqui é a essência da criação de Deus. É isso aí, eu concordo com vocês. E porque realmente tem religiões que acreditam e estudam que os anjos foram criados anjos e que Cristo já foi criado Cristo. Mas todos, né, nós aprendemos que todos fizeram o caminho que Deus traçou para nós, o caminho do retorno a Ele. O caminho do retorno a Deus é esse caminho da evolução. Então, Cristo, ele já não nasceu Cristo. E Cristo, ele já nem é um anjo, ele já está na esfera crística. Então, a gente, se está na esfera crística, a gente pode, então, deduzir que tem mais Cristos, porque ele faz parte da esfera crística e é o nosso governador planetário. Então, assim, como o Gerson falou, somos um grãozinho. Então, nosso planeta Terra é de um Sol, de um sistema solar. Então, a gente pode ver aí quantos sistemas solares nós temos e quantos outros Cristos tomam conta de um planeta também, né? Então, é muito bonito a gente fazer essa reflexão desse universo, né? Olha o tamanho desse universo. E o tamanho da potência, né, de acharmos sempre como ele colocou o suprassumo, né? Exato, exato. Você quer ler a 131 e a gente vai comentando? Vamos. Deixa eu só pegar meu óculos aqui. Você quer ler? Não, você nem sabe ler ainda. Vamos lá. Pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Resposta. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Essa parte. Como a gente viu anteriormente, né? Deus é justo com todos, né? Ele cria todos simples e sem conhecimento, cada um vai se desenvolvendo. E então, como Deus poderia criar de cara esses seres mal intencionados, né? E como os espíritos dizem aqui, né? Além de criar esses espíritos maus, Deus seria tão maldoso assim a ponto de condená-los à perpetuidade do mal, né? Não faz sentido por tudo aquilo que a gente vem estudando. Então, realmente, tudo isso é obra de espíritos inferiores, né? Porque os demônios
É aquele que é o anjo decaído, aquele que se rebela, né, contra Deus, com as leis divinas. Então, esse nome, demônio, é que foi se dado, até como a gente vai ver aí, que Allan Kardec vai colocar nos comentários, que começa a personificar, né, o demônio, colocar chifre, colocar roupa vermelha, colocar rabo, né, assim como personifica os anjos, coloca asas. Então, é como os espíritos falaram, Deus, que é todo amor, ele não ia criar seres inferiores. Né? E o mais grave, né, que os homens aqui, eles justificam, né, todos os seus erros em nome de um demônio, né? Então, quantas vezes em processos e tal, Suzelei travou. Continua. Enquanto a Suzeli travou aí, vamos seguir aqui com os comentários que Kardec fez. as pessoas colocam, em vez de assumir a sua própria culpa. Quantas seitas existem em relação a isso, né? Não fui eu, foi ele, né? Então ele é o culpado de tudo, né? Sendo que a culpa é nossa. Né? E você travou um pouco, Suzelei, na sua fala, mas enquanto você estava falando, eu lembrei, eu estou estudando o livro Libertação, de André Luiz, e ali demonstra claramente a evolução do espírito e a evolução daqueles que se rebelam contra as leis divinas, que tem um personagem ali que é o Gregório. Então, a gente vê claramente nesse livro a evolução que o espírito faz, porque esse Gregório, ele é assim como foi colocado que anjos são gênios, são seres inteligentes. Então, também esses seres, esses espíritos inferiores, eles são inteligentes. Só que, infelizmente, usa para um outro caminho, que eles ficam muito arraigados pelo ódio, pela vingança, pelo rancor, né? E o orgulho, o egoísmo fala mais alto. Então, quem tiver oportunidade, estuda esse livro, porque ali a gente vê claramente, é um espírito muito inteligente, assim como ele tem a sua equipe também, que é muito inteligente, mas eles vão contra as leis divinas. Pode seguir, Gerson. Bom, vamos ver aqui os comentários, né? Kardec complementa. A palavra demônio não implica na ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência, se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam como ele, que toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Compreende-se que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios. Mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência,
Supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, pois isso nega sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras de Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não precisamos de outra prova além dessa passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais luz, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos, em verdade, que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Que explica bem, né? Essa passagem, bem providencial. Bom, seguindo aqui. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra. Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que deveria falar de acordo com os tempos e os lugares. O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditam em seres perfeitos, de toda eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio devem, pois, se entender os espíritos impuros que, frequentemente, não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar e que, por isso, suportam-nas por mais tempo. Chegarão, porém, por seu turno, a sair desse estado quando quiserem. Poder-se-ia aceitar, então, a palavra demônio como esta restrição. Mas como é entendida num sentido exclusivo, poderia induzir ao erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência com a divindade e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios. Precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos querem personificar o tempo. Pintaram-no com a figura de um ancião portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso. A mesma coisa se verifica com alegorias da fortuna, da verdade, etc. Modernamente, os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa, com asas brancas, símbolo da pureza. Satanás, com 2 chifres, garras e os atributos da animalidade.
emblemas das paixões inferiores. O vulgo, que toma as coisas pela letra, viu nesses problemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Aqui vem ao encontro, né, do seu comentário, Meire, da necessidade dos homens criar imagens, né, personificar os atributos, né, os atributos de pureza são esses. Então, esse daqui é a imagem que representa a pureza. Os atributos do mal são esses, e essa é a personificação, né? Então, acho que o Kardec ele pegou bem aqui as respostas que ele obteve das perguntas anteriores desse capítulo, dessa parte aqui de anjos e demônios, e ficou bem claro aqui nesse comentário, trazendo aqui a necessidade da gente personificar essas imagens. Interessante. E aí você vê que ele fala da palavra daimon, que pegando pela etimologia da palavra, o daimon não é demônio, mas sim significa seres, espíritos aí inteligentes, genuínos. Então, Sócrates, o filósofo, ele já usava essa palavra daimon, mas não na representação de demônio, mas na representação de gênio, de inteligência, que era um ser genuíno. Então, é muito interessante esse comentário aqui de Kardec, porque ele fala, né, que, por exemplo, aqui, os partidários do demônio se apoiam nas palavras de Cristo. E, gente, mais uma vez eu vou repetir, no livro Libertação demonstra claramente isso. Eles usam os ensinamentos de Jesus, mas não para aquele lado que Deus espera de nós. Eles usam para aquele lado inferior, onde está arraigado ali o rancor, a vingança em primeiro lugar. Mas eles usam a palavra e falam bonito, porque eles são seres inteligentes. E aqui, quando ele fala, né, dos partidários de Cristo, e não seremos nós que iremos contestar a autoridade dos seus ensinos, então ele fala que desejaríamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porque muito se fala dos ensinamentos de Cristo, mas e a prática? Então fica essa reflexão também para todos nós. E quando ele comenta aqui da linguagem de Cristo e que ele cita o Evangelho, quando a gente faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, quem não participa está convidado a participar, a ver a nossa caravana do Evangelho que fica no canal do YouTube, no Facebook do CEF. Nós fazemos o Evangelho no Lar, mas já aproveitamos e fazemos um estudo. A gente não coloca estudo do Evangelho, porque o estudo não significa ter um gabarito. O Evangelho não tem um gabarito certo, mas ali a gente vai fazendo na sequência, fazendo um estudo com reflexões nossas acerca dos temas, e a gente já faz o Evangelho no Lar. Então, quem não participa está convidadíssimo a participar. Está no canal do YouTube e do Facebook do CEP todos os domingos às 19 horas. Então, ele fala que para que nós, ele é um chamado aí para que nós entendamos o que é falado, porque a gente não pode pegar o pé da letra, porque se a gente pegar o pé da letra, a gente vai ver que Jesus, que é todo amor, que é todo carinho, ele vai contrário ao que ele prega, a lei do amor? Não, não vai. Mas para a gente analisar o contexto que foi escrito, por quem foi escrito, porque lembrando que Jesus não deixou nada escrito, quem escreveu foram as pessoas que conviveram com ele, os apóstolos daquela época. Então, para a gente entender o contexto,
a época que foi escrito e para o povo daquela época que foi escrito, né? E também, quando ele fala que deixa eu ver, na citação, então era isso que eu queria dizer, que Kardec, ele pegou aqui uma parte bíblica para nos explicar o quanto assim também não é fácil a nossa interpretação, mas que nós nos esforcemos. E achei interessante quando ele fala aqui transitório, gente. Ó, a palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, né? Então, aqueles que ainda não chegaram ao grau da pureza, mas que eles estão no seu estado transitório. Então, isso é muito interessante que Kardec fala, porque aqui prova mais uma vez que é transitório. Ninguém vai ser ruim, ninguém vai ficar nesse caminho a vida inteira, quer dizer, a eternidade, né? O espírito vai ser eterno ruim. Não, todos vão fazer o caminho da evolução. Só que uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Depende do caminho que tomar. Então, aqui ele diz claramente que nem todos serão perversos para sempre, na eternidade. Porque nós já vimos que todos nós seremos perfectíveis aos olhos de Deus. Deus, ele nos lançou para que nós façamos esse retorno a ele. E esse retorno a ele é esse retorno angelical, esse retorno de nos tornarmos puros mesmo. Então, a gente já viu aqui que esses termos, Satanás com chifres, né, os anjos com asas, são personificações para a gente distinguir o que está do lado bom, o que está do lado mal, e a gente às vezes tem aquele costume, né? Aqui a gente está falando, né? O anjinho do bem, o anjinho do mal está falando no nosso ouvido. No final das contas, para mim, o mal é uma escolha. Quer dizer, Deus não criou o mal, né? É uma escolha dos espíritos ignorantes, né? É isso que eu ia falar. Transitório, né? Ele vai depender sempre do nosso pedido de ajuda. Você vê no umbral, né? As pessoas, quando querem ser ajudadas, aparece ajuda, né? Sempre vem ajuda com os espíritos piores que existem, sempre ele merece a misericórdia, então sempre serão ajudados desde que queiram. E aqui encarnados, né, dependendo do nosso livre-arbítrio, quando a gente realmente deseja a mudança, deseja a evolução, somos ajudados sim, né? Não somos eternamente maus, né? Vamos evoluir sempre. Todos nós, os piores bandidos, piores perversos, né, serão ajudados no momento em que pedirem, né, de coração, de verdade. Isso mesmo, Suzeli. E olha só, temos menos de 1 minuto, então vamos nos despedir agradecendo ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que estiveram conosco. Gratidão, Suzeli, gratidão, Carlos, gratidão, Gerson, Obrigado. gratidão, Noa. Que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana e até quinta-feira que vem. Com fé em Deus.